Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando da Escola de Química do UFRJ e esta aqui é uma aula de exercícios de transferência de massa, mas a gente vai trabalhar também com transferência de calor combinada. E esse problema aqui trata de um sistema de bandejas de água aonde o sistema está submetido exposto, na verdade, a um sistema de aquecedores por radiação térmica. Então, o sistema ele é mantido na parte superior e ele emite um fluxo de calor. Com esse fluxo de calor, favorece a evaporação da água. Então, na parte de baixo existem bandejas de água líquida e existe, portanto, essa evaporação. Só que para carregar essa água e favorecer também a evaporação, o sistema ele é submetido a um escoamento de ar seco. Então, o problema ele tem o ar com uma determinada velocidade, com uma determinada temperatura de ataque, e o sistema todo nas bandejas ele é subdividido, né, com pequenas bandejas de 2 milímetros, e a informação que a gente tem é que eu quero manter esse sistema de aquecimento por radiação térmica para conseguir manter a temperatura na superfície da água a 330 Kelvin. Então, essa é a ideia do sistema físico que a gente vai tratar. É dado nesse problema que a gente tem o coeficiente de fusão da água-vapor no ar, mantida a uma temperatura de 315 Kelvin, e aqui eu tenho o valor. Repara que esse problema ele combina transferência de calor com transferência de massa, e eu já tenho aqui uma ideia, e aí vocês têm que lembrar de transferência de calor, que esse coeficiente de fusão ele está mantido a temperatura de filme, que é a média do valor da temperatura de ataque, temperatura infinito, e a temperatura da superfície. Beleza, esse problema, além disso, a gente vai ter que buscar, além das equações para calcular os coeficientes de transporte, a gente vai ter que buscar as propriedades físicas, e tudo isso está no formulário que vocês têm acesso. Bem, o que é pedido no problema? A gente quer obter o fluxo evaporativo a 1 metro da entrada, então no fundo a gente está querendo saber o fluxo de massa. E então esse carinha daqui, quilo de vapor d'água por segundo e dividido por metro quadrado. E na letra B eu quero saber o fluxo de calor radiante que deve ser fornecido a esse sistema, ou seja, o fluxo de calor no projeto térmico do sistema, para conseguir manter a temperatura da superfície na bandeja d'água em 330 Kelvin também a 1 metro da entrada. Então, são essas duas questões. A gente vai começar pela letra A e depois disso a gente vai fazer a letra B. Então vamos lá, de pouquinho em pouquinho. Na letra A, eu tenho que pensar que, no fundo, as bandejas são planas. Então, o que efetivamente vai acontecer no sistema é um escoamento, onde existe a superfície de água mantida, uma superfície plana, e, portanto, o escoamento ele vai tocar no primeiro ponto da superfície plana e vai ter o desenvolvimento da camada limite. E nesse caso, tendo transferência de massa, vai ter a camada limite hidrodinâmica e a camada limite mássica. Bem, eu só estou interessado na parte mássica agora, mas eu vou pegar e vou desenhar. Então, eu sei que vão ter
vai ter a formação da camada limite. E esse problema ele é bastante específico. Ele está dizendo que eu quero saber o fluxo de massa a 1 metro da entrada. Então, eu não vou perder muito tempo com o tamanho de bandeja, o que é, o que... Não. Eu quero saber na posição de x igual a 1 metro, eu quero calcular a taxa máxima. E o que acontece? Eu sei que, para esse problema, o que efetivamente está sendo transportado da bandeja para o ar seco, né? Esqueci de botar aqui, vou colocar. Então, aqui é ar seco. É água, né? Que na bandeja está na fase líquida, mas para ser transportado no ar, ele tem que passar para a fase vapor. Então, não tem muito jeito. O que a gente está pensando aqui é um processo convectivo de água no estado vapor. E o processo ele é modelado usando os coeficientes de transporte. Então, eu posso dizer que a taxa máxima vai ser igual a um coeficiente de transporte multiplicado pelo delta de concentração. Repare que eu tenho a concentração na superfície, ρAS, e eu tenho também a concentração na região infinito, ρA infinito. E nesse caso, vai seguir o delta na direção do fluxo, no sentido do fluxo. Beleza, então essa daqui é a nossa expressão. E o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que obter aqui? Na verdade, são 3 parâmetros que a gente tem que estudar. O primeiro a gente tem que calcular o coeficiente de transporte, beleza? A gente tem que também calcular as concentrações, porque se você parar para olhar o problema, a gente não tem muito detalhamento sobre isso. Então, de fato, a gente tem que primeiro se inteirar em relação a que concentrações são essas. Então, eu vou começar com a concentração na superfície da bandeja. Então, vou anotar aqui embaixo. Agora, a gente vai olhar ρAS. E ρAS é o ponto em que a bandeja líquida ela tem tanta espécie química, no caso aí água, que ela consegue ceder para o ambiente. E, portanto, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai trabalhar com a condição de saturação. Então, esse cara daqui é a condição de saturação. E eu tenho que pensar, a condição de saturação para aquilo que está sendo transportado, água, e lembra que o que é transportado tem que estar na fase vapor, uma vez que está sendo transportado no gás, no ar seco. Então, vou anotar aqui. Beleza. A outra coisa que eu tenho que pensar eu vou precisar seguir para uma tabela de propriedade física, já eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho que analisar isso a uma determinada temperatura. E pelo problema, é dito que a 1 metro da entrada, a princípio eu estou mantendo essa temperatura 330 Kelvin. E na verdade o projeto é todo baseado nisso. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero obter essa propriedade, a concentração, a 330 Kelvin. Então, para isso, a gente vai buscar agora a tabela de propriedade física. Então, vamos buscar isso na tabela. Eu vou pegar agora e vou abrir o formulário. Bem, o formulário, a primeira parte é das correlações. Eu não estou preocupado com isso agora, eu estou preocupado em procurar as propriedades físicas. Então, eu vou passar para a próxima página, mais uma, eu vou lá para o final. E o que a gente tem? No formulário, quando você entra nas propriedades físicas, primeiro você vai encontrar do ar a pressão atmosférica, tá? Então, essas daqui são as propriedades do ar, e depois a gente vai buscar a propriedade física da água na condição de saturação. E esse cara daqui, ele tem as propriedades como líquido
e as propriedades como vapor. E repara que tem um índice aqui, tudo que tiver um Fzinho minúsculo, deixa eu aumentar aqui para você conseguir ver bem, um F minúsculo quer dizer que está na propriedade em líquido, líquido saturado. E o vapor é em G. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, e deixa eu rotacionar essa página, para a gente conseguir ver melhor. Beleza. Então, a gente vai procurar agora em 330 Kelvin. Então, vamos dar uma olhada aqui. 330 está aqui, olha. Essa daqui, então, é a linha que eu quero trabalhar. Perfeito. E o que eu tenho que olhar agora na tabela? Repare que eu tenho, na condição de saturação, a essa temperatura, qual é a pressão. Eu tenho volume específico, eu tenho calor de vaporização, eu tenho calor específico, né? Eu tenho viscosidade, condutividade térmica e assim por diante. E eu preciso calcular a concentração. É o que a gente está querendo obter aqui da água na condição de saturação a 330 Kelvin. E repare que eu não tenho a expressão de densidade. Então, complicou um pouco, mas nem tanto. Por quê? Porque eu posso verificar que o volume específico está em metro cúbico por quilo. E o inverso disso vai ser a própria densidade, que nesse caso é da água, vapor, na condição da temperatura, né, que a gente está buscando. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo daquela concentração? Eu vou pegar e vou buscar aqui em 330 esse valor, 8,82, e a gente vai pegar e vai fazer o inverso dessa variável. E isso daí vai dar em quilo por metro cúbico, e essa daí é a minha concentração na condição de saturação para água vapor. Então, eu vou pegar aqui, vou escrever aqui embaixo, ρS é igual a 1 sobre aquele volume específico, que eu já fiz aqui a conta, e esse cara daqui vai dar 0,1134 quilo de água por metro cúbico. Perfeito. Beleza. Então, a gente conseguiu pegar e calcular a concentração na superfície, de água, vapor na superfície. Agora eu quero olhar para a concentração infinito. E para obter esse valor, a gente vai ter que resgatar algo que é visto lá no primeiro período, que é a ideia da umidade relativa. Então, vamos agora calcular. Deixa eu ver como é que eu vou dividir a minha página. Eu vou dividir aqui pertinho. Depois eu abro mais uma outra página. Então, vou pegar aqui. Vou dividir aqui. Quero olhar agora ρA infinito. E para esse cara, a gente vai usar o conceito da umidade relativa. E como é que esse cara daqui funciona? A umidade relativa, eu vou chamar de um φ. Aqui ela está analisada, sendo calculada na condição infinito. Ela é a concentração de ataque na condição infinito, dividido pela sua condição de saturação, ρA, na condição de saturação, avaliado na temperatura na qual o fluido está escoando. E, nesse caso, ele está escoando até infinito. Então, se você vai trabalhar com qualquer sistema que tenha uma umidade relativa, você sempre vai poder utilizar essa expressão. E o que vai acontecer? Você pode buscar na tabela de propriedade física qual é a condição de saturação da água a vapor na temperatura na qual o fluido escoa. E por isso, e com isso, você vai poder obter o valor de ρA infinito, vai ser igual
φ infinito vezes ρA de saturação T infinito. Só que esse problema ele tem uma característica. Ele informa que o ar ele não tem nenhuma água, ele é ar seco e, portanto, a umidade é nula. Então, nessa condição, eu sei que esse cara daqui é zero, porque a gente está trabalhando com ar seco. E, portanto, o ρA infinito para esse problema ele é zero. Então, a gente conseguiu obter agora o valor de ρA infinito. O que falta para a gente conseguir calcular a taxa mássica, o fluxo, na verdade, não é a taxa, o fluxo mássico, é obter o HM. Tá? E o cálculo do HM vai ser obtido através das correlações. E para isso, eu vou pegar agora e eu vou abrir mais uma página aqui. Então, vamos fazer agora o cálculo de HM. O cálculo Bem, o que a gente precisa fazer? Para a gente conseguir, vamos voltar lá para o formulário. No formulário, a gente tem que identificar qual é o tipo de convecção que o sistema apresenta. E para esse caso aqui é um fluido escoando, o ar está escoando e carregando a água no estado vapor. E isso daí é uma convecção forçada sobre a superfície das bandejas e, portanto, isso daqui é uma convecção forçada externa. Então, nessa condição, eu sei que eu estou na primeira folha do formulário e eu tenho que buscar as correlações de convecção forçada externa. A minha maior dúvida é qual vai ser a correlação que a gente vai buscar. E a outra coisa que na verdade a gente vê isso depois, mas o ponto é, para a gente conseguir obter essa avaliação, a gente vai precisar calcular o número de Reynolds para verificar se a gente está numa condição de escoamento turbulenta ou uma condição laminar. Um outro detalhe que a gente tem que pensar aqui é muito específico esse problema. Ele está chegando e está dizendo o seguinte: olha só, eu quero saber a condição de escoamento, de troca de massa, de troca de calor, em x igual a 1 metro. O que implica que eu quero saber em dada posição. Então, o coeficiente de transporte ele é local, ele não é um coeficiente médio. E nessa condição, eu vou pegar aqui e vou olhar no meu formulário quais são as correlações que eu tenho de coeficiente local. Então, eu tenho primeira correlação na condição de escoamento laminar e eu tenho mais um laminar também, tá? Também local, na terceira. Na quarta eu tenho turbulento aqui. Tá? Então, para a gente conseguir fazer o cálculo, na verdade, para escolher qual é a correlação, eu vou voltar lá para a folha de cálculo e vou calcular o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds local, ele é a velocidade de ataque, V infinito, na posição, x igual a 1 metro, dividido pela viscosidade cinemática. Repare que poderia muito bem ser ρV infinito x dividido pela viscosidade dinâmica. Mas eu já vou usar aqui a viscosidade cinemática porque eu só preciso ir na tabela de propriedade física uma vez. E aqui tem um detalhe. Qual é a propriedade física que você vai buscar? Você vai buscar da água ou você vai buscar do ar? Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque agora, na convecção, você tem que pensar no meio que está carregando a espécie química.
Então, eu vou calcular, na verdade, a gente tem que obter a propriedade física para o ar. E a outra coisa que a gente tem que pensar é, tá, mas isso daqui vai ser avaliado em que temperatura? Então, vamos olhar lá para o formulário e vamos verificar que em todas as correlações de coeficiente local, todas elas, a avaliação é usando a temperatura de filme, a média infinito e da superfície. Então, para esse moço, a gente vai avaliar em temperatura de filme 315 Kelvin. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer o processo de interpolação completo, mas eu vou bater o olho na propriedade física, na tabela de propriedade física do ar. Vamos lá dar uma olhadinha. E na tabela de propriedade física do ar, vai ter que interpolar mesmo, não tem muito como fazer, porque é 315 e eu tenho 350 aqui e eu tenho 300 aqui. E a viscosidade cinemática está entre esses dois pontos aqui. Então tem que interpolar para obter o valor, né, interpolado. Eu já fiz essa interpolação, já vou pegar e vou colocar para vocês. Um detalhe que eu sempre lembro, tá, nessas tabelas de propriedade física é que todos os valores que estão apresentados aqui embaixo, eles já foram multiplicados por 10 a 7 nessa coluna, por 10 a sexta nessa coluna, 10 a terceira nessa coluna e assim por diante. E, portanto, a leitura correta dessas propriedades físicas é que esse número, ou esse número e o valor interpolado, ele deve ser multiplicado pelo 10 elevado a menos 6. Tá? Uma vez que todos os números já foram multiplicados por 10 a sexta. Então, esse daí é um erro comum, eu gosto de ressaltar. Vamos voltar lá. Bem, eu já fiz essa interpolação e esse valor aqui me deu 17,4 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Perfeito, está aqui então. E aí eu vou pegar e vou substituir na expressão do número de Reynolds e esse cara daqui vai me dar 8,62 vezes 10 à quinta. E esse cara daqui, ele tem uma característica, vamos dar uma olhada lá no formulário. Ele tem uma característica de escoamento turbulento. E aqui no formulário não está claro, tá? Exatamente, não tem em todas as correlações a transição de escoamento laminar para turbulento. E eu deixo a dica para você. Tá aqui, olha. Esse daqui é um Reynolds crítico para a placa plana. Quando você trata uma camada limite mista. Então, é 5 vezes 10 à quinta. E para valores abaixo de 5 vezes 10 à quinta, você considera laminar. Acima de 5 vezes 10 à quinta, você considera turbulento. Tá? Então, nessa condição, eu sei que 8 vezes 10 à quinta vai dar maior do que 5 vezes 10 à quinta, portanto, a gente vai trabalhar com a correlação do núcleo local, do núcleo. Como é que a gente vai usar o número de Sherwood? O valor para a correlação de escoamento turbulento. Tá? E como é que a gente vai fazer para usar essa correlação? Isso tudo está escrito aqui no início. A compatibilização entre as correlações térmicas e as correlações mássicas. E aonde você lê, é só trocar letras. Aonde você lê número de Nusselt térmico,
você vai ler o número de Sherwood. Aonde você lê o número de Prandtl, você vai ler o número de Schmidt. E aqui em cima tem a característica, né, o cálculo do número de Schmidt, caso você não lembre. Tem como é o cálculo do número de Sherwood. Repare que esse cara daqui ele é calculado com o valor L médio, tá? O comprimento total da placa, e você tem que ir adaptando. Tá? Por exemplo, se você está trabalhando com geometria esférica, claro, né? Você não vai usar o comprimento característico como um L, você vai usar o diâmetro. Então, tem algumas adaptações que têm que ser feitas. Beleza, então eu vou pegar e vou olhar para essa correlação. Nessa correlação, esse cara daqui vai ser o número de Sherwood, esse cara daqui vai ser o número de Schmidt. Então, vou pegar e vou voltar e vou anotar. Vou copiar para cá. Então, a gente está falando, deixa eu anotar aqui, o número de Sherwood local, que é igual a HM vezes a posição dividido pelo coeficiente de difusão, é igual a 0,0292, número de Reynolds, é raiz, né? Não, é 4 quintos, multiplicado pelo número de Schmidt, 1/3. Bem, o número de Schmidt é igual a viscosidade cinemática dividido pelo DAB. O DAB foi dado no problema, a viscosidade cinemática a gente já calculou, então consigo calcular esse mocinho aqui, 0,616. Então a gente tem. Perfeito. E repare que agora a gente tem todo mundo. Então o número de Reynolds a gente já calculou, consigo calcular. O número de Schmidt a gente consegue calcular. X é igual a 1 metro. DAB foi dado no problema, lá no início, no enunciado. Portanto, a única coisa que me falta é o cálculo do HM. Na verdade, é o HM. Então, eu vou pegar e vou substituir os valores e vou obter o valor de HM, que nesse caso aqui vai dar 0,0389 metro por segundo, é a unidade. E, portanto, uma vez tendo feito isso, a gente pode calcular a taxa máxima. No caso, não a taxa, o fluxo. Então, o fluxo máximo é igual a HM vezes ρAS, que é a condição de saturação. Tá? Então, vou botar assim, SAT, e esse cara daqui na condição da superfície, para você lembrar, menos, também para lembrar, φ infinito, também a condição de saturação, aqui a 300 Kelvin. Esse cara daqui é 0, e o outro a gente obteve o valor também, está tabelado. Então a gente tem todos os valores aqui, só vou substituir, e o valor final que a gente obtém é 0,00442 kg de água metro quadrado por segundo. E isso finalizou então a primeira etapa do problema. Então, esse cara daqui a gente obteve a letra A. Bem, qual é a letra B? Vou voltar para a gente lembrar direitinho dela. Então, vamos lá. Bem, na letra B, a gente quer obter agora o fluxo de calor radiante que deve ser fornecido para conseguir manter a temperatura da superfície a 330 Kelvin, em X igual a 1 metro. Bem, falou de calor radiante, a gente começa a tremer um pouco de medo. Mas calma aí. Dá para a gente organizar as coisas e você vai perceber que, no fundo, se a gente monta e analisa o balanço de energia, a gente vai conseguir calcular esse calor radiante com base nos outros fenômenos. Quer ver? Vou mostrar para você. Então, vamos lá.
Deixa eu ver como eu vou me organizar. Eu vou separar o meio. Aqui. Vamos falar agora sobre transferência de calor. Isso. Então, eu vou chegar e vou montar um balanço de energia. Esse balanço vai ser sobre a superfície da bandeja e a gente vai fazer um balanço de energia em estado estacionário. E, portanto, toda energia que entra é igual àquela que sai. Bem, vamos dar uma olhadinha como seria a ideia disso na bandeja. Vou desenhar aqui. Então, eu tenho a água líquida na parte de baixo, vai ter evaporação para a parte de cima da bandeja, e o que eu tenho é o calor radiante, o fluxo de calor por radiação sendo emitido para a bandeja, e eu tenho a perda de calor por dois mecanismos. O primeiro deles é o escoamento que está tendo sobre a superfície da bandeja. Então existe uma convecção. Então tem perda de calor. E existe um outro mecanismo que é devido ao transporte de massa, que é a perda de calor pela própria evaporação. Então existe também a perda de calor pela própria evaporação. Então, no balanço de energia, considerando que estado estacionário, o que entra é igual ao que sai, a gente vai poder modelar, equacionar todo o calor, fluxo de calor por radiação, calculando o calor convectivo, o fluxo convectivo, mais o fluxo evaporativo, o fluxo de calor pela evaporação. E bem, como é que isso daqui é equacionado? Vamos lembrar, né? Eu vou escrever aqui embaixo de novo, para poder escrever a equação por completo. Convecção, troca de calor por convecção. H, ΔT. Tudo bem, H térmico. Eu sei que o calor está saindo da superfície até a região infinito. Esse daqui é a troca de calor por convecção. E eu tenho também o fluxo devido à evaporação. Então vai ser mais o fluxo de massa no sistema multiplicado pelo calor de vaporização, o ΔH de vaporização. Bem, na primeira letra do problema, a gente já calculou esse cara daqui, tá? Então ele não é um problema. As temperaturas a gente tem. Esse calor de vaporização a gente consegue obter na tabela de água saturada. Vamos dar uma olhada lá. Então, na tabela, vamos lá, na tabela de água saturada. Água saturada, e aqui é na superfície, né, que está tendo a evaporação, e na superfície é 330 Kelvin. Então eu vou olhar essa linha aqui. E nessa linha, deixa eu olhar aqui para cima, eu tenho na coluna o calor de vaporização. O detalhe que você tem que prestar atenção que esse cara daqui está em kJ. Então, ele vai ser 330, vai ser 2366 vezes 10 a 3 joule por quilo. Então, vou anotar. Então, vai ser o ΔH de vaporização. Deixa eu fazer aqui uma anotação um pouquinho melhor, porque a gente está avaliando isso daqui na superfície. Então, ele é aqui, 3 feio, 330 Kelvin. E pelo que a gente viu na tabela agora,
Isso é 2, 3, 66 vezes 10 a 3. Isso daqui é o tempo todo eu vejo o pessoal errando, tá? Então toma cuidado, que o calor de vaporização tem, tá? Ele está em kJ. Então a gente conseguiu pegar esse valor. O que nos falta? Eu tenho que descobrir, calcular qual é o H. E você tem duas opções aqui. Você pode fazer como foi feito em transferência de calor, busca por correlação, vai lá, faz o cálculo da correlação completa, fique à vontade, tá? Exatamente como foi feito na disciplina de transferência de calor. Ou, que é o que eu recomendo, porque vai ser muito mais rápido, fazer a analogia. Analogia termomássica. E, claro, a gente não vai usar a analogia mais simples, que é a analogia de Reynolds. A gente vai usar a analogia de Schulte-Colbert. Essa analogia, essa formulação, que eu vou pegar e vou botar agora aqui no escrito, né? Ela não está no formulário, mas ela vai estar na prova. Tá? Eu sempre coloco um formulário extra na prova com ela, justamente para, enfim, você poder consultar. Então não se preocupa, você não precisa lembrar. Mas a equação é essa daqui. H térmico, ρ V infinito Cp, multiplicado pelo número de Prandtl a 2/3 é igual a Hm V infinito, número de Schmidt, a 2/3. Ou seja, daqui eu consigo obter o valor de H direto. Então você evita cálculo de correlação, é só vir aqui na analogia e fazer o cálculo. Schmidt dividido por Prandtl. Os dois caras são elevado a 2/3, então posso juntar os dois. E o que a gente tem que fazer? Bem, a gente precisa, na verdade o que está faltando aqui é calcular o número de Prandtl, ρ e Cp. E o que você tem que lembrar? Esse processo é convectivo. As propriedades são da espécie que carrega a água. Então, eu tenho que buscar na tabela de propriedades físicas o ρ do ar. E o sistema ele foi todo calculado à temperatura de filme. Então, aqui a gente vai usar também a busca na tabela de propriedades físicas a 315 Kelvin. O Cp do ar também a temperatura de filme e o número de Prandtl do ar também a temperatura de filme. Eu já fui lá na tabela de propriedade física e já busquei esses valores, tá? Então, esse cara daqui deu 1,1115 quilo metro cúbico. Esse cara daqui deu 1,0076 joule quilo-kelvin. E esse cara daqui deu 0,705. Repare, com esses valores, a gente tem o HM, calculou no item anterior, tem o ρ, tem o Cp, SC a gente já calculou, Schmidt já calculou, número de Prandtl calculou, acabou o problema. A gente conseguiu pegar e obter o H. O H, vamos ficar apertadinho aqui, deixa eu tirar ele daqui. Então, o H deu 4,52 watt metro quadrado Kelvin.
E repare, a gente pode pegar agora e voltar para a expressão e perceber o seguinte: o fluxo máximo a gente já obteve, esse cara a gente já pegou na tabela de propriedade física, as temperaturas a gente tem e o H a gente acabou de obter. Então o problema acabou. É só substituir os valores e esse cara daqui vai dar 10,593 45 watts metro quadrado. E essa daqui é a solução do problema. Bem, esse daqui é um problema de calor e massa combinado, onde você faz uso das correlações. Você pode fazer o contrário também. Existem problemas em que você faz toda a parte térmica antes, depois você faz a analogia para a parte mássica, mas o ponto principal é que você evita retrabalho de cálculo de correlação, que é custoso ficar correndo atrás das correlações. Então a analogia te salva tempo e eu sugiro bastante que você faça uso dela. Deixa eu ver se tinha mais alguma recomendação. Deixa eu botar o olho. Não, acho que era isso mesmo então. Sim, a outra coisa que eu queria relembrar a vocês é a ideia das condições de saturação, tá? Lembra disso, que num processo de troca, tá? Na superfície líquido-gás, entre fases, melhor dizendo, você está numa condição de saturação, tá? Uma das fases está cedendo espécie química, então ela está saturada. E você pode buscar a condição de saturação em tabelas de propriedade física e tem algumas correlações que também te dão condição de saturação. E a ideia de umidade relativa, que é uma coisa que você tem que lembrar, tá? Que também parte do princípio de condição de saturação, mas aqui no caso está baseada na temperatura de ataque do fluido. Bem, é isso. Espero que tenha gostado aí da solução desse problema. Eu tentei detalhar ao máximo possível a solução para que você pudesse, aproveitar e entender bem os conceitos na solução. Tá? Beleza, então. É isso. Qualquer coisa, deixa aí um comentário, deixa a tua dúvida, deixa aí teu like para eu saber, que está valendo a pena deixar esses exercícios. E a gente se vê na próxima. Valeu, gente. Até mais.